Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria poder estar com mais um pedacinho do povo para morar no céu. Nós somos muito felizes. Por onde eu tenho andado, eu tenho conhecido muitas pessoas e tendo essa comunhão, né? O mais maravilhoso de tudo que servir a Jesus é essa comunhão maravilhosa que o Senhor, Ele garantiu lá no Salmo 133, na comunhão dos irmãos. O Senhor ordena, Ele libera, Ele dá uma ordem para que a vida e a bênção se derrame sobre aquelas pessoas. A comunhão é tão preciosa que é nessa comunhão existe uma unção profética, existe uma unção sacerdotal. Diz a palavra, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. O sumo sacerdote é o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus. Então é uma unção sacerdotal liberada, e diz que ali na comunhão, os irmãos, ali na comunhão, Deus ordena, libera vida e bênção para sempre. Por isso lá em Hebreus, o escritor ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Ah, não gostei da igreja, não gostei do louvor, não gostei do pastor, não gostei do irmão fulano de tal, não vou essa semana na igreja não. Não vou parar de ir. Tem muita gente parando de ir. Talvez você veio aqui hoje e está parado há um tempão. O Senhor te trouxe aqui hoje para você se restabelecer. Sair daqui junto, fortalecido, porque por mais que a gente seja difícil, e a palavra fala assim, que é tão difícil a gente lidar uns com os outros, que a gente tem que suportar. Mas é em amor, tá? É suportar. Mesmo que às vezes eu quero arrancar os cabelos, mesmo que eu quero dar uma patada, mesmo que eu não quero nunca mais ver esse irmão que precisou voltar. A palavra fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? Você não vai fazer o que você quer. Você não vai agir com o irmão do jeito que você gostaria que sempre você age. Você vai amá-lo como Cristo ama. Você vai agir como Cristo age. É isso que é suportar em amor. Amém? Aproveitando que você está de pé, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou aqui com a bênção do meu pastor, congrego na Igreja Batista Cristo Vive, Pai Frei Ambrósio. E toda vez que eu ministro, o pastor, eu sempre falo com ele, ele fala, minha filha, vai, estou orando, Deus te abençoe. É importante a gente andar debaixo da bênção. É muito importante. Jesus vai buscar a igreja. Esse negócio de congregar em casa não existe. Ah, isso é mentira do diabo, é um engano terrível que o diabo tem colocado na mente de muita gente que quer congregar em casa. Não, a gente tem que vir aqui mesmo. Temos que orar juntos, temos que comungar da palavra juntos, temos que estar juntos. Abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1, versículo 7. O tema desse congresso muito maravilhoso, Geração Eleita. Se eu fosse dar um tempo à mensagem de hoje, seria a resposta de uma geração eleita. Glória a Deus. Deus deseja de nós uma resposta. O céu tem feito perguntas para a nossa geração e nós precisamos responder as perguntas do céu. Nós precisamos dar uma resposta para o nosso tempo. Jonas capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Quem achou diz amém? Amém. Está escrito assim, Jonas capítulo 1, versículo 7 e 8. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que esta terrível tempestade sobreveio a nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Somente aqui, pode se sentar, glorificando o nome de Jesus. Enquanto você está sentado, feche os seus olhos junto comigo, curva a sua cabeça. Senhor, essa é a tua palavra. Eu te louvo, Jesus, pela oportunidade de podermos comungar daquilo que o Senhor vai colocar à mesa para nós nessa noite. Sabemos que todas as vezes que um ou
E o Senhor preparou uma mesa de banquete espiritual para nós nessa noite. Não para que olhemos, não para que achemos bonito, mas para que de fato possamos nos alimentar e nos fortalecer do Senhor. Eu oro para que Teu Espírito, Senhor, conduza, Senhor, cada palavra que vai ser falada, que venha, Senhor, a revelação, o Espírito da revelação, pois como Jesus disse, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas Ele vai falar daquilo que recebeu do Pai. Eu oro para que essa palavra viva seja, Senhor, revelada ao nosso coração. Que todo bloqueio, Senhor, que toda resistência, que toda certa inflamada do maligno contra a pregação da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que toda cena de dor de cabeça, de dor no corpo, de distração, Senhor, todo pensamento intrusivo, Senhor, que possa sobreviver contra as nossas vidas enquanto ouvimos a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Que todo o nosso sentido, nosso pensamento, todo o nosso coração seja voltado para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que ao ouvir, Senhor, que não sejamos ouvintes esquecidos. Eu oro nessa noite. Que sejamos praticantes, fazedores da obra. Que possamos ouvir a Tua palavra, guardar no nosso coração. E guardar não é apenas colocá-la no cantinho, mas é, Senhor, vivê-la, praticá-la, exercê-la. Senhor, andar nela, viver ela. É o que eu te peço essa noite. Libera sobre nós uma unção nova. Libera sobre essa geração eleita, esse grupo de sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido pelo Senhor. Libera uma unção para que possamos cumprir nosso propósito nessa geração. O Senhor conta conosco. O Senhor nos chamou para esse tempo. Essa é a nossa geração. Este é o tempo que o Senhor escolheu para que vivêssemos nele. Que não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor nos confiou, mas que possamos fazer com toda a nossa força, que possamos fazer com todas as armas espirituais dispostas para nós, que possamos tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que a Tua palavra nos libera. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Falando de geração eleita, eu lembrei daquela música. E quem sabe, responde. Geração eleita, Eis aqui, sacerdócio real, eis aqui, povo exclusivo de Deus, eis aqui, nação santa, eis Ei, aqui. glória a Deus. Somos a geração eleita e a resposta de Deus para nós, o que Deus deseja de nós é esse eis-me aqui. O céu pergunta, Deus constantemente está perguntando coisas e nós vamos falar sobre as perguntas de Deus nessa noite. Porque o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Respostas, quando você tem uma resposta, pronto, acabou. A expectativa da resposta, ela passa quando a resposta chega. Mas as perguntas, elas movimentam o mundo. As dúvidas, as pessoas começaram a fazer perguntas. Como que eu posso voar? Os pássaros voam, como eu faço para voar? De repente alguém montou lá na sua oficina um 14 bis e inventou aí de subir. De repente hoje nós temos aviões que atravessam o oceano. Viagens de navio que eram realizadas 2, 3, 4 meses, 5, 1 ano de viagem de navio, hoje se fazem 10 horas, 12 horas, 20 horas. Você atravessa o mundo com um avião. Quem mora no Nordeste aqui sabe que para você ir para o Nordeste de ônibus é 1 dia, 2 dias. Tem lugar no Brasil aqui que é 3 dias dentro do ônibus. Mas de avião você pega ali em Confins, 1h30, 1h20 minutos, você já está lá, já chegou, entendeu? Porque alguém teve dúvidas, alguém fez perguntas e de repente as perguntas foram respondidas trazendo soluções mais fáceis. Antigamente as pessoas tinham ali que andar a cavalo, depois fizeram uma carroça, a gente precisa carregar mais, vamos fazer uma carroça aqui, colocar no lombo do cavalo, e de repente alguém pensou, não, o cavalo está muito devagar, a gente precisa ir mais rápido, vamos criar um motor, vamos tentar fazer alguma coisa aqui diferente. De repente hoje nós temos carros potentes que chegam aí
280, 250 por hora, 180 mais rapidinho, né? 180, 150 por hora. O mundo é movido pelas perguntas. Os jovens, dentre todos, crianças, adultos, crianças têm muitas dúvidas, né? Criança pergunta, quando está começando a conversar, a criança pergunta de tudo. Mãe, o que é isso aqui? Para que serve aquilo? Quando o meu menino era pequeno, hoje ele tem 14 anos, vai fazer 15, e eu estou impressionada, porque eu estou vendo aqui um monte de criança, que era criança para mim, tem anos que eu não vejo, e já é tudo moça. Ali, a filha da Mariana do Sérgio, aí ela mesma. Falei, eu reconheci a carinha, muitos anos que eu não via, não via. A filha da Edna, né? Tá aqui também, meu Deus do céu. Um monte de menina transcultural aqui. Antigamente, né, gente? Nossa, Deus, é maravilhoso. A gente vai vendo que a gente está envelhecendo quando a gente vê os pequenininhos, que a gente viu as mães gerar, né? A gente viu os meninos nascer. A filha também da Viviane aqui, pelo amor de Deus, é enorme. Vi a Viviane grávida dessa menina, pariu a menina andando com a menina pra cima e pra baixo, a menina já tá aqui cantando, ministrando louvor. É maravilhoso, né? A gente vai ver que a gente está envelhecendo por isso, por causa dos jovens. Mas o mundo dos jovens, ele é movido pelas... A nossa vida toda é movida pelas dúvidas. Alguém tem que ensinar, a gente sempre tem muitas perguntas. E quando chega na fase da juventude, são muitas dúvidas, muitos porquês. O que vai ser amanhã? O que eu vou ser quando crescer? Que profissão que eu vou seguir? Quando está nessa fase aí, os hormônios, a coisa da prédia, o que eu vou casar? O que é meu varão? Né? Eu lembro muito bem quando eu era adolescente, aquele negócio assim, o meu ungido. Só que eu falava assim, não, o sangue de Jesus tem poder, meu amado é meu Jesus. O meu amado é Jesus, Jesus é meu amado. Eu tentava focar em Jesus, né? Foquei, graças a Deus. Então, assim, são muitos questionamentos. E o mais importante das perguntas, enquanto eu estava buscando de Deus, eu falava para essa noite, o Senhor começou a trazer a minha memória vários personagens da Bíblia que foram questionados por Deus em determinados momentos. E o primeiro deles foi Jonas. Para quem não conhece, Jonas era um profeta de Deus para o povo de Israel. E Deus tinha dado a ele uma ordem para que ele cumprisse nada mais, nada menos que o seu papel, o seu trabalho de profeta. Profeta naquele tempo era uma profissão. Os profetas, eles tinham uma roupa específica, a vida deles era caracterizada por aquele ministério. Não é igual hoje, a gente busca do Espírito os dons espirituais para exercê-los para a edificação da igreja. Mas naquele tempo não, era um serviço. Então tinha uma escola de profetas, tinha um lugar onde os profetas cresciam, eles eram treinados, eles aprendiam a ouvir a voz de Deus e a receber a mensagem, transmitir essa mensagem para o povo de Israel ou para quem quer que o Senhor enviasse. E Deus envia Jonas para que ele mandasse uma mensagem para um povo que não era o povo de Israel, mas era um povo de certo inimigo do povo de Israel, que era o povo de Nínive. E os ninivitas nessa época eles tinham uma fama muito terrível, pois eles eram muito cruéis. Deus tinha uma sentença para Nínive por causa da crueldade deles. Eles eram tão cruéis quando eles capturavam povos inimigos, que eles arrancavam as orelhas das pessoas, eles arrancavam o nariz, eles mutilavam os seus prisioneiros, eles assassinavam por nada, eles matavam. Todas as vezes que Deus mandava uma mensagem de juízo para uma nação, para um povo, como foi para Sodoma e Gomorra, como foi na época de Noé, é porque a depravação sexual e a maldade no quesito de um para com o outro era terrível. As pessoas eram assassinas, não tinham piedade. Quando Deus manda essa mensagem para Jonas, Jonas resiste à mensagem. Ele resiste porque para ele, na cabeça dele, aqueles assassinos de Nínive tinham que morrer mesmo, eles tinham que ser castigados. Talvez ele também estivesse com medo, mas quando nós lemos o livro, nós vemos que Jonas tinha raiva de Nínive, ele tinha ranço. Era como se hoje Deus falasse assim: quem é profeta aqui? Levanta a mão. Tem profeta aqui? Profeta, vai lá na faixa de Gaza e profetiza para os terroristas do Hamas. Eu quero ver quem tem coragem. Vai lá profetizar com
Não, Senhor, eles mataram, violentaram, estruparam, mataram bebês, que eles sejam castigados. Era mais ou menos isso que os Jonas queriam que Deus fizesse com ele. Mas Deus manda a gente fazer coisas que a gente não quer muitas vezes. A gente tem um pré-julgamento das circunstâncias da nossa vida. Mas Deus manda, e quando Deus manda, a gente tem que ser ajuizado para obedecer, mesmo quando aquilo for uma loucura. Porque Deus viu lá na frente. Deus via, Deus sabia que eles iriam se converter e se arrepender. Só que eu estou contando a história, mas o mais importante é que Jonas decide fugir do chamado. Ele decide fugir dessa missão que Deus deu para ele. E ele entra num navio para ir para uma direção oposta. E enquanto ele estava nesse navio, Deus manda uma tempestade terrível. E de repente a tempestade era tão terrível que os marinheiros, que eram experientes, não conseguiam conter, estabilizar o navio diante daquelas ondas. Já tinham esvaziado o navio de todas as maneiras e não conseguiram. E o que acontece? Eles falaram: alguém tem culpa no cartório. Alguém desse navio está com culpa com os deuses. Até então, para eles, eram os deuses. E de repente, todos ali, fazendo suas preces para os seus deuses, descobrem Jonas lá no fundo do navio dormindo. Chamam ele e falam assim: intercede por seu Deus, faz alguma coisa, acorda aí, você não está vendo que a gente está perecendo. E de repente eles lançam sortes para descobrir quem que era o culpado daquela tempestade. Descobriram que era Jonas, porque caiu a sorte em Jonas. E aí já perguntam para ele: por que essa tempestade está acontecendo? Por que essa tempestade tão terrível que a gente nunca experimentou, nunca passou por ela, está acontecendo? Quem é você? De que povo é você? Qual é a tua ocupação? A quem você pertence? E essas são perguntas que nós precisamos, em algum ponto da nossa vida, fazer para nós mesmos. Quem somos nós? Estamos no lugar certo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? A ciência hoje, ela já trabalha com perguntas para nos estimular a olhar para dentro de nós. Se você vai no terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ele vai te perguntar: quem é você? O que você sente? De onde você veio? São perguntas que tem pessoas que passam a vida inteira sem fazer para si mesmo. Existem pessoas que passam a vida inteira sem se auto-perguntar: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha existência? Eu sou uma pessoa muito questionadora, sabe? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 12 anos de idade. E eu passei pelas águas. E logo quando eu recebi a luz do Evangelho, eu recebi a mensagem, eu já era de outra religião, eu era frequente lá. Mas quando eu ouvi os crentes pregarem, quando eu fui nos cultos e eu ouvi a forma que pregavam, que falavam de Jesus, assim, que falavam da Bíblia, eu fiquei impressionada, porque era uma forma que eu nunca tinha ouvido falar aonde eu ia. E eu decidi entregar minha vida para Jesus, e a partir daquele momento eu vivi de fato uma conversão genuína e verdadeira. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei a frequentar mais a igreja, eu comecei a ir nos trabalhos da igreja, eu me uni à juventude da igreja, eu entrei no ministério de música da igreja, eu me relacionei muito mais com as pessoas da igreja, e eu tomei uma decisão que eu não iria fazer parte desse mundo, que eu não queria um mundo, que eu queria Deus, eu queria Jesus, e eu queria de fato viver para Deus, e eu comecei a buscar o meu propósito dentro desse chamado, porque Deus tem um chamado para nós. Diz a palavra que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou para sermos dele antes da fundação do mundo. O Salmo 139, o salmista Davi tem uma revelação tremenda sobre a nossa existência. Ele diz: o Senhor me viu quando lá no oculto do ventre da minha mãe, quando ninguém nem sabia que eu estava lá, eu estava sendo entretecido, eu estava sendo tecido lá dentro. O Senhor já estava me vendo, o Senhor já abriu livros e começou a contar os meus dias, antes que nenhum deles existisse. Então ele tem um entendimento de que antes do seu pai e a sua mãe
saber que estava grávida de você, Deus já estava presente com você lá no ventre, vendo você, contemplando você e escrevendo a sua vida nesse livro. Então, desde que eu me converti, eu sou muito questionadora, eu pergunto muito. O que me move na paixão por Deus, desde o princípio, foi essas perguntas. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Quem é o Senhor? O que o Senhor tem? Como eu posso conhecer o Senhor mais? O que a tua palavra diz sobre isso, sobre aquilo? E a minha dúvida, as minhas perguntas, elas eram saciadas pelas Escrituras. E quanto mais eu questionava, mais eu perguntava, mais Deus me respondia. Igual ontem, eu estava lavando vasilha e eu falei assim: Senhor, nada faz sentido. Oh, meu Deus, nada dessa vida faz sentido. Jesus, eu estou igual o escritor de Eclesiastes. É tudo como correr atrás do vento. Sabe? Você acorda de manhã, vai para a escola, vai trabalhar, fica o dia inteiro tirando roia, sai do serviço, toma banho, vai para a faculdade, vai para a escola, vai para casa, senta no sofá, ou senta no computador, senta no celular, que hoje muita gente está perdendo a vida nas telas, e fica lá, e de repente dorme, e de repente no dia seguinte começa toda a rotina, a mesma rotina, tudo de novo, nada novo, tudo a mesma coisa, todo dia, sabe? E de repente o Senhor começou a falar comigo. Sempre quando eu vou com essas perguntas para Ele, por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro, Ele começa a me levar nas Escrituras. Mas Ele só me leva nas Escrituras porque eu li elas primeiro, porque eu procurei primeiro, porque eu corri atrás. Hoje nós vemos uma geração que quer poder de Deus. Mas para que você quer poder de Deus? Uma geração que quer ser usada para quê? Você quer mais de Deus na sua vida? Mais unção, mais dons? Pra quê? O que você vai fazer com isso? Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça dons. Deus não desperdiça seus presentes. Deus só dá para quem realmente vai fazer alguma coisa útil com eles. Deus só vai entregar para quem realmente quer ter um propósito nesse reino, gente. A causa do reino é a maior causa de toda a humanidade. Não existe uma causa maior e melhor do que a causa que Jesus nos chamou para fazer parte dela. É um privilégio fazer parte dessa causa. Que causa é essa? Levar para o mundo os ensinamentos de Jesus. Jesus falou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus disse: eu envio vocês para ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Não adianta você estar no reino e não se mover no movimento do reino. Você se mover naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Essa semana eu preguei numa igreja e o Senhor me trouxe essa palavra. Hoje as pessoas, elas lotam os templos só querendo bênçãos. São como sanguessugas. Eu quero abençoado, eu quero ser abençoado, estou com problema na minha casa. Gente, Deus não tem problema nenhum em resolver os seus problemas. Deus não tem problema nenhum em resolver seus problemas emocionais, seus problemas financeiros. Ele não tem problema nenhum com isso. Só que Ele tem problema com gente interesseira. Deus tem problema com gente que só quer receber, que não quer ter compromisso com Ele. Eu vou dizer para você uma verdade que talvez nunca ninguém disse para você. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia! Deus só trabalha por quem espera por Ele. Deus só é bom para quem espera nele. Está escrito, Isaías 64:4. Nunca se viu um Deus, nunca se imaginou de um Deus. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem jamais com o coração se percebeu um Deus além de ti que trabalha para o bem daqueles que Ele espera. Deus não trabalha pelos necessitados. Deus não trabalha pelos enfermos. Deus não trabalha por todas as pessoas miseráveis e pobres desse mundo, por todos os inocentes. Não. Se Deus trabalhasse por todo mundo que sofre, não teria hospitais. Se Deus trabalhasse por todos as pessoas que sofrem, não teria pessoas passando por problemas.
Deus trabalha por quem tem fé nele, por quem só espera nele, por quem só confia nele, por quem só coloca a sua esperança nele. Por isso que é bom andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós temos essa certeza de que nós seremos cuidados, nós seremos guardados, nós seremos protegidos em qualquer momento da nossa vida. Eu tenho experimentado isso todos os dias que eu tenho andado com Cristo. São mais de 22 anos andando com Jesus. Eu tenho experimentado a fidelidade, o cuidado. Gente, o Salmo 91 se cumpre na minha vida. Glória a Deus. Eu deposito a minha confiança somente no Senhor. Pandemia, você acha que praga chegou na minha casa de Covid? Não chegou. Aleluia. Dengue, você acha que chegou na minha casa? Não chegou. Como diz a palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Glória a Deus. Servir a Deus, mas não é só falar, não é só ser crente. Hoje nós temos que começar a destrinchar isso, porque parece que ser crente, ser de Deus, é ser frequentador ou membro de uma igreja. Bom, sou frequentador, sou membro, bom, sou crente, estou abençoado. Não, não está. Tem que ser fiel, tem que obedecer a palavra, tem que ter compromisso com Deus, tem que deixar Deus comandar a sua vida em todos os sentidos. Porque hoje as pessoas fazem assim, elas vêm para Deus, vêm na igreja frequentemente quando estão com problemas. Os problemas são resolvidos, o que elas fazem? Vai embora. Desse Some. jeito. Aí os problemas apertam. Aí o que ela faz? Volta pra de igreja. novo. Ora por mim, pastor. Me unge, missionário. Me ajuda aqui. Vamos fazer a campanha. É, Deus. Vamos fazer 15 dias de oração, de jejum, para Deus me dar vitória. Aí o problema acalmou. O pastor faz? Relaxe. Não ter compromisso com Deus. A gente precisa ter esse compromisso com Deus. A gente precisa saber quem a gente é. Aqui a palavra do Senhor, falando sobre perguntas. Jonas estava no lugar errado. Ele não sabia onde que ele estava. Ele foi para longe do propósito de Deus. Só que ele tinha compromisso com Deus. Então Deus foi lá, usou a boca dos marinheiros. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Aí ele fala, eu sou profeta do Deus vivo. Eu sou do povo hebreu. Essa tempestade aqui é por minha culpa mesmo. Me joga no mar. Bom, jogou ele no mar, resolveu o problema. Aí agora ele e Deus resolveu o problema deles. A outra pergunta que a gente precisa fazer, além de entender quem a gente é, por que a gente está aqui, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. E se você perguntar isso para Deus, se você buscar isso em Deus, você vai ter a resposta. Como eu estava dizendo, entreguei minha vida para Jesus adolescente. E eu aprendi a perguntar e a buscar isso de Deus. E aí de repente eu comecei a perceber o que Deus tinha para minha vida. E comecei a buscar desde sempre. Tinha esses congressos de jovens que são maravilhosos, para a gente receber essas unções que Deus libera. Quantos congressos eu já participei adolescente? E eu, Senhor, esse aqui, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, Deus, eu quero e tal. Só que eu pedia e eu ficava de braços cruzados? Não. Eu pedia e eu ia para a igreja orar. Eu pedia e eu ia ler a minha Bíblia, estudar a minha Bíblia. Na época, hoje a gente tem internet, hoje é fácil demais, gente. Hoje vocês não têm desculpa para não saber as escrituras. Na minha época, eu não tinha internet, não tinha telefone nem nada. Eu peguei um emprestado no dicionário bíblico dessa grossura. Peguei o dicionário Aurélio emprestado, a minha Bíblia e uma Bíblia de outra tradução. E eu sentava ali com os meus livros e eu começava a ler a Bíblia, a pesquisar e pedir o Espírito Santo para me dar entendimento, porque tinha umas palavras muito difíceis aqui que eu precisava do dicionário. E passava ali as minhas tardes depois da escola, folheando, estudando e pesquisando, estudando e meditando e memorizando a Bíblia. Eu acordava de manhã, pegava o versículo do dia, anotava ele no papelzinho ou na minha mão, ia para a escola e o dia inteiro eu memorizava aquele versículo. Hoje, eu devo saber de cor ali uns 400 versículos, referência, do início ao fim. Porque eu queria ser usada por Deus, mas eu não fiquei de braço cruzado. Eu queria unção, mas eu não fiquei de braço cruzado. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me envie para lugares que eu nunca fui.
Gente, eu nem imaginei que Deus ia me dar futuramente a capacidade de falar em rádio. O jeito para falar numa rádio, que Deus ia me dar o dom de ser uma locutora, alguma coisa assim. E aí, o Senhor me coloca no rádio com 19 anos. E agora, recentemente, né, fiquei 3 anos na Mais FM, saí ano passado, mas 3 anos alcançando um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Fora as pessoas que eu alcanço também nas minhas redes sociais, porque quando você pede, você tem que se mover. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa confiar a você algo. E quando a gente fala de perguntas, Jesus também fez uma pergunta para um certo rapaz. Em Lucas 18, um homem, diz a palavra que um jovem rico, um homem de alta posição, perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Esse rapaz chega de certa forma adulando a Jesus, era um homem de alta posição na sociedade, e ele chega perguntando para Jesus: bom mestre. E por muito tempo eu pensei, por que Jesus disse para ele: ninguém é bom porque você me chama de bom, só Deus é bom? Mas Jesus pergunta para ele: por que você me chama de bom? Somente Deus é bom. Esse rapaz, ele tinha um costume de ser bem reconhecido, bem recebido nas sinagogas. Todos os mestres daquele tempo talvez tinham ele lá em alta estima. Só que quando ele chega com a mesma ladainha para Jesus, bajulando, adulando: oh bom mestre, né? Tem muita gente que chega, às vezes, com segundas intenções, adulando, bajulando, e Jesus já refuta aquela atitude, aquele comportamento, aquela bajulação dele, perguntando: por que me chama de bom? Por que você me chama de bom? As perguntas, elas mexem com uma parte do nosso cérebro, elas mexem com uma parte do nosso ser, nos levando a perceber qual a real intenção por trás do que eu estou fazendo. É isso que a gente precisa ficar atento. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu congrego nessa igreja? Por que de fato eu vim aqui? Por que eu sou crente? Por que eu escolhi pertencer a essa comunidade? Por que eu moro onde eu moro? Por que eu canto do jeito que eu canto? Por que me chamas de bom? Jesus refuta a bajulação dele, já mostrando para ele que Jesus não era como os outros. E aí é interessante nessa passagem, quando você lê, que esse jovem queria saber o que ele podia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou assim: guarda os mandamentos. E ele disse para Jesus: mas eu guardo tudo desde quando eu era bem pequeno. E Jesus amou esse rapaz. Jesus viu que a devoção dele era sincera, mas ainda havia algo dentro dele que ele não tinha assumido. Havia dentro dele um apego com as coisas dessa vida que ele ainda não tinha assumido. E existem defeitos em nós que a gente precisa reconhecer e assumir. Isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso, Senhor. Isso aqui eu não posso ficar com isso. Só que quando Jesus mostra para ele o defeito dele, o que precisava ser mudado dentro dele, ele fica triste, porque era algo que ele não queria mudar, era algo que ele não queria abrir mão. E às vezes você quer até servir a Jesus, você até quer ser crente, até quer estar aqui, até quer fazer parte da comunidade, mas tem uma coisa que você não quer abrir mão. Existe uma coisa que você já pelejou e pelejam com você, mas você não quer abrir mão. Aquele rapaz, quando ele ouviu Jesus dizer: falta-te apenas uma coisa, você já faz tudo, mas falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, dá para os pobres, vem e me segue, você terá um tesouro comigo. Ele perdeu o tesouro eterno, porque ele ficou triste
porque ele não queria abrir mão daquela única coisa que faltava para ele ser perfeito. Ele queria saber como ser perfeito, como ter a vida eterna. E diz a palavra que aquele rapaz volta, porque ele deu conta de fazer muita coisa, mas uma coisinha que ele não conseguia abrir mão. Ele pegou essa coisinha e foi embora, e se afastou de Jesus. A gente tem que tomar cuidado com aquelas coisinhas que nos afastam de Jesus, que nos tiram do propósito, que nos fazem realmente perder. Como diz a jovem aqui, não existe nada mais importante do que a vida eterna. O resumo de tudo é a vida eterna. Não adianta, Deus não quer saber, lá chegar no final, quanto eu cantei, quanto eu preguei, quantos cultos eu fui, quantos congressos eu fui. Ele não quer saber quantas vezes eu fiz isso ou aquilo, não. Ele quer saber se lá no final eu estou firme, eu estou fiel, se eu não desisti, se eu não abandonei ele, se eu não afrouxei. E eu vou dizer para você uma coisa, uma pessoa que anda há 22 anos com Jesus, eu sei que tem gente que anda mais. É difícil a gente manter a chama acesa por tanto tempo. É difícil. É difícil você manter o fogo por muito tempo. É um cultivo. Você tem que, sempre colocar lenha. De repente vem um tempo ou outro de frieza, de dificuldade, tudo, mas você tem que ter convicção do lugar aonde você quer chegar. Por isso que a palavra fala: olhemos fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa vida. Aleluia! Se livre de todo embaraço e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Hoje, minha gente, meus irmãos, minhas irmãs, não é só o mundo que nos atrapalha e nos ofusca da visão do nosso Senhor Jesus. A própria maneira de nós, como igreja, servir nos atrapalha. A religiosidade, a tradição humana. Às vezes a gente acha que é santo demais e não se quebranta mais. Às vezes a gente achar que a gente é perfeito demais e não precisa mudar mais nada. Diz a palavra que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Significa que, se você está aqui ainda, meu irmão, minha irmã, é porque a obra ainda não terminou. Deus ainda está trabalhando. O vaso precisa reconhecer, ele precisa estar na mão do oleiro. O dia que a gente estiver perfeito, para que Deus vai manter um vaso perfeito aqui? Para que Deus vai manter um servo e uma serva perfeito aqui? Leva logo, né? Para quê? Vai trabalhando nos outros. Não. O Senhor trabalha em nós até o dia de Cristo Jesus. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Enquanto isso, a gente precisa se render. A gente continua fazendo. Enquanto fazemos a obra, enquanto estamos servindo a Cristo, Ele vai trabalhando em nós. Então nós precisamos dessas perguntas que o Senhor nos faz para a gente entender. Para a gente entender o nosso próprio coração. Diz a palavra que o coração é enganoso. Quando fala de coração, está falando de emoções. As nossas emoções são enganosas. Sabe? Quando eu era adolescente, a minha líder falou assim: Poliana, cuidado com essas paixões, hein? Adolescente apaixona de 2 meses. Tá apaixonado por um, 2 meses passando, tá apaixonado por outro. Aí tá apaixonado por outro. Em 1 ano, um adolescente consegue apaixonar por uns 10. Né? Depende. Namoro de adolescente dura muito não. No máximo aí 5 meses, 3 meses, olha lá. Por quê? São as emoções, os hormônios, a flor da pele. E as emoções, elas enganam a gente demais. Diz a palavra que dentro de tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o coração. Coração falando de emoções. Sabe por quê? Você tem que tomar cuidado com o que você sente. E quando a gente fala de sentimentos, a gente precisa ler Gênesis capítulo 4. Quando fala de Caim. Caim estava com um sentimento terrível tomando conta dele, que era o sentimento da raiva, da fúria. E Deus pergunta para ele no versículo
6 do capítulo 4. Porque você está furioso. Porque o seu rosto se transformou. Porque você está transtornado. O que aconteceu? E depois, Caim não deu ouvidos para Deus. Deus estava falando para ele: o que você está sentindo? Oh, o que você está sentindo? Por que você está com essa raiva? Por que você está sentindo esse desespero, essa ansiedade? Sabe, a gente precisa dar um zoom, dar um olhar para os nossos sentimentos. O salmista Davi, ele é um exemplo para nós de uma autoavaliação do que a gente está sentindo. Porque em um dos seus salmos ele pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha ele fazendo uma auto-pergunta para si mesmo: por que eu estou triste? Sabe, tem dia que a gente está triste para baixo, de repente vem uma angústia do nada. Tem razão? Às vezes tem. Às vezes a gente está olhando muito para os problemas e não está olhando para o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer por nós todas as coisas, que cuida de nós. Gente, a vida da gente aqui na Terra é igual às batidas do nosso coração. Se você for fazer um eletro, quem assistiu aqueles filmes que tem aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos? Os batimentos cardíacos são assim: uma hora está aqui embaixo, uma hora está lá em cima. Uma hora está aqui embaixo, uma hora está lá em cima. A vida da gente é desse jeito. Estar embaixo e estar em cima, depois de estar embaixo e estar em cima, faz parte, isso se chama vida. Não é todo dia que a gente vai sorrir, não é todo dia que a gente vai ficar feliz, não. Vai ter os dias que a gente vai chorar e que a gente vai ficar triste. E tudo bem. O mundo não vai acabar porque você está num dia ruim. Tenha só paciência. Não entre em desespero nesses dias ruins. Aguenta firme e começa a perguntar para si mesmo: por que você está tão triste, minha alma? Por que você está tão perturbada? Por que você está tão ansiosa? Por que você está ansioso? Aí o rapaz lá com a raiva, com a fúria, de repente você sente que você está com raiva e você começa a falar com você mesmo: oi, mano, por que você está com raiva? Calma aí, bro. Ó, para, respira, manda oxigênio pro cérebro. Tá com raiva? A dica: respira fundo, conta até 10, sabe? Porque você tem que respirar. Se você não respirar quando bater aquela raiva, você vai fazer besteira. Tá com raiva, minha irmã, meu irmão? Isso é pra homem ou pra mulher? Vai pro cantinho, manda oxigênio pro cérebro. Porque se você tiver com uma raiva muito grande, a gente para de respirar. Quando a gente sente fortes emoções, a gente para de respirar. A gente não percebe, mas a gente para de respirar. A gente perde o controle, porque como a gente parou de respirar, não mandou oxigênio aqui pro bendito, é ele que controla tudo. Se você não deixou, mandou oxigênio para ele, ele fica louco. É nessas horas que a pessoa faz besteira. Bate, explode, espanca, chuta, grita, quebra, faz o que não deve. Até mesmo quando você vai na loja e está escrito lá assim, ó, promoção. Respira, minha irmã, respira. Respira, porque senão você vai entrar lá na loja da promoção e estourar a fatura do cartão de crédito. Depois tá no final do mês: ô Senhor, me ajuda a pagar a conta, prover. Aí Deus tá assim: você acha que eu vou prover, né? Você não vigiou, não respirou, não mandou oxigênio pro cérebro. Sabe, muitas coisas a gente faz no momento da emoção. Respira. Por isso que Deus nos deu o Espírito, Ele nos deu o sopro dele, o oxigênio para a gente respirar. Aí quando você respira, você vê que as coisas não eram tão horríveis quanto você pensava, que não era tão difícil quanto você imaginava, e que o dia mal passa. O dia mal passa. Então a gente precisa fazer essa autoanálise, essa pergunta: por que eu estou sentindo isso? O Senhor conhece profundamente o nosso coração. O Senhor conhece profundamente tudo que temos e somos. O profeta Elias também teve um momento que ele entrou numa depressão terrível. Ele era um grande profeta de Deus, fez um grande governo em Israel, fez fogo cair do céu, provou para todo mundo que Deus era Deus.
E ele estava feliz porque ele tinha mostrado para Israel, que estava todo afundado na idolatria, que o verdadeiro Deus era o Senhor. Todo o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas no dia seguinte, no mesmo dia na verdade, ele ficou feliz, empolgado. De repente Jezabel manda um recado para ele. No mesmo dia que ele estava todo feliz e empolgado: conquistei, consegui, Israel agora está adorando o verdadeiro Deus. Mas a inimiga dele, Jezabel, diz para ele assim: ó, amanhã, a esta mesma hora, que os deuses façam comigo o que você fez com os profetas, se amanhã eu não matar você. Quando ele recebe essa mensagem, naquela mesma hora, aquele homem que estava cheio do poder, cheio do encorajamento, cheio da glória de Deus, ele faz o quê? Murcha e vai para a caverna. Ele vai se esconder lá no escuro. Ele se entrega na depressão. E aí Deus vai atrás dele na caverna 2 vezes e pergunta 2 vezes a mesma coisa, em 2 momentos diferentes: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tem hora que a gente luta tanto, a gente faz tanto, luta tanto pela família, luta tanto pela igreja, luta tanto por tantas coisas que a gente acha importante. E aí de repente parece tipo uma grande vitória. Mas aí de repente vem uma coisa que é como um balde de água fria. Aí é facinho da pessoa, ó, se entregar à depressão, se entregar à escuridão, se entregar à caverna. E Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deus não estava pressionando Elias. Deus estava fazendo Elias lembrar que o lugar dele não era naquela depressão. O lugar dele não era aquele lugar. Deus tem um lugar pra gente. Somos a geração eleita. Deus tem um lugar pra gente. E quando a gente anda com Deus, gente, deixa eu dizer pra vocês, uma pessoa que tem 22 anos que anda com Jesus. Jesus falou assim: vocês vão ter aflições, mas tem um bom ano que eu venço o mundo. É verdade. Eu ando com Jesus, eu amo Jesus, eu creio 100% na palavra dele. A palavra dele é minha rocha. Mas tem dia que eu choro muito. E tá tudo bem. O Espírito Santo, ele nos consola e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a orar quando a gente não consegue. Tá tudo bem a gente passar por problemas dentro de casa, a gente passar por problemas no trabalho. A gente só não pode se abalar. A gente não pode deixar essas coisas nos abalar. A gente precisa se apegar cada vez mais forte com Jesus. E principalmente vocês agora que estão começando porque são jovens. Eu já tive 12, 15, 13, 17, 20, agora eu tenho 34. Daqui uns anos, se Jesus me der vida, eu vou estar com 50, 60. Eu pretendo pregar até o último dia da minha vida. Eu não quero ficar parado em casa. Eu falei: Senhor, eu quero ser uma Joyce Meyer da minha geração. Joyce Meyer está lá, 76 anos, e a mulher prega, viu? Prega no mundo inteiro, né? A gente precisa ter esse foco. Essa causa do reino é muito maravilhosa. Manter firme até o fim. Para finalizar, no capítulo 6 de Isaías, tem uma pergunta que Deus lançou numa visão que Isaías teve. Isaías de repente vê o trono de Deus, ele vê Deus assentado no alto, subindo no trono, ele vê serafins, querubins clamando: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E de repente ele ouve a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem irá por nós? A quem enviarei? E quem irá por nós? Essa é uma pergunta que Deus nos faz hoje na nossa geração. Com quem eu posso contar? A quem eu posso enviar? Diz a palavra em Romanos: como crerão se ninguém pregar para eles? Como crerão se não ouvirem a mensagem? As pessoas precisam ser enviadas. Se ninguém for enviado, quem vai crer? Então peça a Deus para levantar você como um verdadeiro crente nessa geração. Porque falsos tem muito. Os falsos estão a riveria misturado no nosso meio. Mas peça a Deus: Senhor, eu sou um crente de verdade? Na hora que eu pergunto para mim mesma: Senhor, será que eu sou fariseu? Senhor, será que eu sou joio? Gente, que medo! Que medo de
ser um joio, de ser um fariseu, um falso profeta da minha geração. Eu não quero isso não. Senhor, será que eu sou dos bodes? Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude a ser o que o Senhor quer que eu seja. Porque às vezes a gente tem um conceito da gente muito elevado. E Deus está olhando para a gente e fala assim: você não é isso tudo não, meu bem. Você não é isso não. Acorda. Olha para você mesma. E eu vou dizer para você: a vida com Deus não é sobre o que Deus pode me dar, mas é sobre o que eu vou dar para Ele. Aleluia. É sobre o quanto de mim eu vou sacrificar. O reino de Deus não é sobre receber, mas é sobre sacrifício, é sobre entrega. Jesus entregou a sua vida na cruz, nos dando o exemplo de que quem quer segui-lo também deve fazer o mesmo que Ele fez. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Não para mim, não por mim. E nós estamos ouvindo um evangelho nesses últimos tempos, um evangelho meu, para mim, eu sou, e as músicas todas estão rodando a nossa mente para isso. Eu mereço, eu sou amado, eu sou querido, eu sou isso, e coloca os homens e as pessoas no centro. Não se canta mais músicas falando: eu sou o sacrifício, eu me rendo, eu vou entregar a minha vida, eu vou crucificar a minha carne, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Eu não vou fazer mais a minha vontade, mas somente a tua. Aleluia. A música do Jesus que eu acho que ninguém conhece, e diz assim: não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus. Músicas assim a gente não ouve mais. A gente não ouve. Estão querendo colocar a gente no centro e na verdade não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Jesus. Aleluia. Que essa palavra possa despertar o seu coração, meu irmão e minha irmã. Eu não me preocupo em trazer uma pregação para animar seu ânimo, porque um monte de gente já está fazendo isso. Eu quero despertar os irmãos e as irmãs. Aleluia. Para a gente realmente entender o que Deus quer de nós. Glória a Deus. Não é sobre o que Deus vai me dar, mas é sobre o que Ele quer receber de mim. É sobre o que eu vou oferecer para Ele. É sobre como eu vou servir. O que Deus se agrada. De qual música Ele se agrada. De qual culto Ele se agrada. De qual obra que Ele se agrada. O apóstolo Paulo era tão guiado pelo Espírito Santo que ele queria ir para um lugar pregar, mas o Espírito Santo impediu ele. Mas é pregar, Senhor, eu estou indo pregar. O Espírito Santo impediu ele de pregar em tal lugar e falou: você vai para outro lugar, porque é isso que é andar na direção de Deus. Mas hoje a gente faz muitas coisas e nem sabe se Deus quer isso. Se coloca de pé junto comigo nessa noite. Não é sobre nós, homens. Somos a geração eleita, sim. A geração eleita para se render aos pés de Jesus, para se esvaziar de si mesmo e para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposta a fazer a sua vontade. Não é sobre o que Deus pode te dar, mas é sobre o que você pode oferecer para Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Espírito Santo para queimar no nosso coração a palavra dele que foi ministrada, nos dando a capacidade de refletir sobre essas perguntas, que possamos fazer essa auto-interrogação, esse auto-questionário. O que Deus quer de mim? O que eu tenho oferecido para Deus? E talvez hoje você veio aqui e está vivendo uma vida só para você mesmo. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. Aleluia. O Senhor Jesus quer que você entregue a sua vida para Ele, porque somente Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer, nem você.
Eu não tenho promessas para você. Vem por Jesus que Ele vai te dar as coisas. Não. O mais importante de tudo é a vida eterna. Verdade. O mais importante de tudo é o nome escrito no livro da vida. Verdade. Nós estamos juntos aqui cultuando, nos reunindo todos os dias, porque nós cremos que a qualquer momento Jesus Cristo virá nas nuvens. Glória! Ele vai cumprir a promessa. Aleluia!